Dizem que investir é só para quem já tem muito, mas essa é a maior mentira que repetem todos os dias. A verdade é que o jogo do dinheiro começa exatamente com pouco dinheiro, e quem entende isso cedo constrói uma vantagem que os outros só descobrem tarde demais. Em 2025, o cenário está cheio de oportunidades que parecem invisíveis para a maioria, mas que podem mudar completamente a vida de quem souber enxergar. É curioso. Enquanto muitos guardam na poupança acreditando estar seguros, quem aprende a usar o CDB, a diversificação e o planejamento, cria um futuro de abundância em silêncio. Pouco importa se na carteira há apenas R$100, R$1.000 ou R$50.000. O que realmente define o resultado não é o valor inicial, mas a inteligência por trás das escolhas. E a grande polêmica é essa. A maioria ainda não entendeu que segurança e crescimento caminham juntos, que não é preciso abrir mão de um para ter o outro. Quem planeja com consciência transforma cada centavo em um investimento estratégico. O segredo não está em correr riscos loucos, mas em usar o tempo e os juros ao seu favor, enquanto aprende a jogar com as regras certas. Esse vídeo não é sobre atalhos mágicos ou promessas irreais. É sobre revelar os 5 caminhos mais seguros e eficazes para começar a investir agora, mesmo com pouco dinheiro. São estratégias que poucos aplicam, mas que já provaram ser capazes de multiplicar patrimônio e dar liberdade para quem começa. A cada minuto, você vai perceber que as crenças sobre falta de dinheiro não passam de desculpas. E se continuar comigo até o final, vai descobrir que 2025 pode ser o ano em que sua vida financeira finalmente vira a chave. Eu lembro bem de quando comecei a pensar em investimento com pouco dinheiro. Tinha na carteira apenas R$100 e um desejo enorme de ver aquilo crescer. Foi aí que percebi que não fazia sentido arriscar em ações ou fundos imobiliários se eu ainda não tinha o básico: segurança. Descobri que o CDB com liquidez imediata, pagando no mínimo 100% do CDI, era como um colete salva-vidas para quem está entrando agora. Não é glamour, não dá aquela emoção de bolsa de valores, mas é o que garante que seu primeiro passo seja firme. Muita gente cai na ilusão de achar que precisa de muito para investir, mas a verdade é que com pouco dinheiro já é possível começar, desde que haja planejamento. Pense no CDB como uma reserva estratégica, como aquela garrafa de água que você leva quando vai fazer trilha. Você pode não beber toda na primeira hora, mas sabe que está ali, disponível quando precisar. Esse tipo de investimento não vai te deixar rico da noite para o dia, mas vai te ensinar disciplina, e isso é mais valioso do que qualquer promessa milagrosa de retorno rápido. Quando converso com pessoas que estão nessa fase inicial, costumo contar uma história. Uma amiga minha começou com apenas R$1.000, aplicando em CDB líquido, e em poucos meses percebeu que o maior ganho não estava no dinheiro em si, mas na sensação de estar no controle. E sabe o que é curioso? A ansiedade dela por grandes retornos diminuiu. Isso mostra que investir com pouco dinheiro não é sobre correr, mas sobre construir. É como plantar a primeira semente, sabendo que depois virá o próximo passo, que envolve algo ainda mais essencial. Sabe quando a vida resolve pregar uma peça e surge uma despesa inesperada, como um conserto de carro ou uma conta médica? Pois é nessa hora que a reserva de emergência entra em cena. Eu aprendi na prática que, sem ela, qualquer imprevisto pode jogar todo o planejamento no lixo. Por isso, antes de pensar em lucros maiores ou estratégias mais ousadas, sempre reforço: construa ao menos metade da sua reserva de emergência em um CDB com liquidez imediata. É como ter um guarda-chuva sempre à mão, mesmo quando o céu parece limpo. Muita gente pensa: mas eu quero investir para ganhar mais, não para deixar parado. Eu também pensava assim no início, até o dia em que precisei de dinheiro rápido e não tinha. Foi um caos. Desde então, entendi que a reserva de emergência não é sobre multiplicar, é sobre proteger. Imagine alguém que tem um custo de vida mensal de R$3.000. A meta é juntar R$9.000 só para essa reserva. Isso pode parecer distante, mas com pouco dinheiro, disciplina e paciência, cada depósito se torna um tijolo na construção da sua fortaleza financeira. Eu gosto de comparar a reserva de emergência a um cinto de segurança no carro. A gente usa todos os dias, mesmo sem sofrer um acidente. Parece algo sem utilidade.
até o momento em que salva sua vida. Investir em CDB líquido para formar essa reserva é a mesma lógica. Você espera nunca precisar, mas se precisar, estará protegido. E quando essa base estiver sólida, o jogo muda completamente, porque aí sim começa o espaço para usar em novos investimentos que podem aumentar os retornos. Perfeito. Seguindo o fluxo, vou para o tópico 3, 03, 20, 06, 22 e mantenho o formato pedido. Aqui estão 3 parágrafos, cada um com 5 linhas, em primeira pessoa, tom de mentor sábio, com exemplos práticos e repetição natural das palavras-chave: investimento, pouco dinheiro, investir, CDB, planejamento. Eu já estive na situação de ter apenas R$1.000 na conta e a vontade de investir como se fosse uma corrida contra o tempo. Aprendi que o melhor caminho é usar esse pouco como treino, não como aposta. Para quem tem pouco dinheiro, o CDB com liquidez imediata continua sendo o ponto de partida mais sensato. Ele protege sua base enquanto você constrói hábito e planejamento. Nesse estágio, prefiro priorizar educação ao invés de procurar atalhos. Pagar por um curso de finanças pessoais na Udemy ou Alura, ou um curso de inglês na Fluency, pode render mais que apostas arriscadas. Dê prioridade a cursos práticos, análise de renda fixa, fundamentos de fundos e um curso básico de Excel financeiro. Isso faz seu investimento render em habilidade. Assim, você transforma R$1.000 em investimento em conhecimento, que é capital invisível para investir melhor depois. Quando falo de exemplos práticos, recomendo começar abrindo conta em uma corretora digital e comparar CDBs. Procure ofertas que paguem pelo menos 100% do CDI e liquidez imediata. Isso salva seu caixa. Em paralelo, monte um planejamento simples. Poupar uma parte fixa todo mês, automatizar aportes na conta onde está o CDB e destinar uma porcentagem pequena para cursos e livros. Sugestões de leitura que uso e recomendo: O Investidor Inteligente, para base em valor; Pai Rico, Pai Pobre, para mentalidade e Quem Pensa Enriquece, para disciplina mental. Livros que complementam qualquer investimento. Se quiser praticar, faça um exercício. Compare 3 CDBs hoje, anote prazos, taxas e liquidez. Isso treina seu olho. Essa rotina transforma pouco dinheiro em ação intencional e prepara você para o próximo passo. Por fim, compartilhe uma história pessoal curta. Quando comecei com R$1.000, comprei um único curso barato que mudou minha abordagem. Não foi o retorno direto, foi a mudança de planejamento que fez o resto. Ao aplicar o que aprendi, passei a filtrar melhor ofertas de CDB e evitar produtos ruins. E isso fez meu patrimônio crescer sem estresse. Lembre-se, investir com pouco dinheiro não é espetáculo, é disciplina. CDB para segurança, educação para alavanca e planejamento para a conexão entre os dois. Se você aplicar esses passos agora, estará pronto para diversificar quando chegar aos R$10.000. E esse é exatamente o próximo tópico que vamos explorar. Eu nunca esqueço a sensação de olhar para o extrato e ver que meu esforço tinha me levado até R$10.000 acumulados. Esse momento muda o jogo, porque já não é mais apenas sobre guardar, é sobre escolher onde investir de forma estratégica. Com esse valor, o CDB líquido continua sendo a base de segurança, mas agora o planejamento abre espaço para novas possibilidades. É quando a gente percebe que pouco dinheiro bem direcionado pode crescer mais do que muito dinheiro mal administrado. E é aqui que entram alternativas como LCI e LCA, que além de seguras, são isentas de imposto de renda. Quando a taxa Selic está alta, os CDBs pré-fixados se tornam verdadeiros presentes para quem tem coragem de esperar. É como se você fechasse um contrato com o futuro, garantindo hoje um retorno que poucos conseguem mais tarde. Imagine encontrar um CDB pagando 13 ou 14% ao ano e segurar essa taxa por 4 ou 5 anos. É como trancar a porta e deixar os juros trabalhando para você sem pedir licença. Essa estratégia exige planejamento. Não é dinheiro para emergências, mas para quem pode esperar com tranquilidade. E esperar com paciência sempre foi um dos melhores investimentos que já fiz. Outro ponto importante é o famoso pré-inflação, como o Tesouro IPCA com taxa fixa. Esse tipo de investimento
é como uma balança equilibrada. De um lado, você garante uma parte fixa. Do outro, acompanha o ritmo da inflação. Assim, não importa se o custo de vida dispara, seu dinheiro mantém poder de compra. Foi com essa lógica que garanti estabilidade em tempos de crise. Enquanto muitos viam o salário encolher, meus títulos cresciam. A partir dos R$ 10.000, a diversificação não é apenas uma opção, é uma necessidade. E ela abre caminho para novos horizontes, que ficam ainda mais interessantes quando falamos em R$ 50.000 ou mais. Eu me lembro do dia em que atingi R$ 50.000 na conta. Não foi sorte, foi planejamento e disciplina com cada investimento feito ao longo do tempo. Nesse momento, o jogo muda. Você já tem margem para arriscar sem comprometer sua base, porque a maior parte ainda precisa ficar protegida em CDB e outras opções de renda fixa. Com pouco dinheiro, esse pensamento parece distante, mas a verdade é que a lógica é a mesma. Proteger a base e só depois aventurar-se. Quando investi parte em ações e fundos imobiliários, fiz isso com regras claras e percentuais definidos no meu planejamento, e isso me deu tranquilidade para assumir riscos calculados. Ao decidir quanto alocar em ativos mais agressivos, eu sempre parto do princípio da proporcionalidade. Nunca coloco em risco o que garante o meu dia a dia. Dos meus R$ 50.000, por exemplo, deixei a maior fatia em CDB, com liquidez imediata e títulos pré-fixados. Reservei um percentual menor para fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos, e outro ainda menor para criptomoedas, que são voláteis. Para quem quer exemplos práticos, recomendo estudar ações sólidas pagadoras de dividendos, como empresas de energia e bancos bem estabelecidos, e começar com fundos imobiliários de portfólio diversificado. Isso ajuda a balancear retorno e risco. Esse tipo de estratégia transforma pouco dinheiro em experiência, e experiência em confiança para ampliar posições. Uma técnica que sempre uso é definir trilhas de aportes. Uma parte do capital vai para a renda fixa, outra para a renda variável e uma fração pequena para experimentos, criptomoedas ou small caps, sempre com regras de stop e revisão trimestral. O investir com disciplina significa não ceder ao FOMO, medo de perder, e seguir o planejamento que você traçou. Quando o mercado der oportunidades, você terá recursos e calma para aproveitá-las. Esse equilíbrio entre segurança e oportunidade é o que permite crescer sem perder sono. E já que estamos falando em alocar percentuais, no próximo tópico vou detalhar como distribuir entre renda fixa e estratégias mais arriscadas para manter a carteira saudável. Quando alcancei uma carteira mais robusta, percebi que o segredo não estava em buscar o melhor investimento, mas em equilibrar todos eles dentro de um bom planejamento. É aqui que entra a palavra que transforma pouco dinheiro em grande patrimônio: diversificação. Deixar 90% do capital seguro em CDB, renda fixa e tesouro, enquanto apenas 10 a 15% vai para riscos maiores, foi a estratégia que me deu paz para dormir tranquilo. Isso me mostrou que investir não é roleta, é estratégia matemática, quase como montar um time de futebol. Cada jogador tem sua função. Eu sempre digo que ações pagadoras de dividendos são como aquele amigo confiável que nunca falta no churrasco. Você sabe que ele vai trazer algo consistente mês após mês. Empresas de energia elétrica, bancos tradicionais e gigantes do setor de saneamento são exemplos que já coloquei no meu portfólio. Já ações de crescimento, como empresas de tecnologia em expansão, eu trato como apostas de longo prazo, mais voláteis, mas com potencial. E criptomoedas. Uso só como tempero, aquele detalhe que pode surpreender, mas nunca como prato principal. Pouco dinheiro mal colocado pode virar nada. Pouco dinheiro bem dividido pode virar base sólida. Uma técnica prática que aplico é o balde de investimentos. Um balde grande com CDB líquido e renda fixa que é intocável. Um balde médio para ações de dividendos e fundos imobiliários. E um balde pequeno de no máximo 15% para crescimento e cripto. Esse visual simples me ajuda a manter disciplina e foco, sem me perder em promessas. Planejamento é isso, transformar o caos do mercado em clareza. E quando você estrutura sua carteira dessa forma, cada centavo, seja pouco dinheiro ou muito, trabalha em harmonia. Agora, quando essa fundação está pronta,
É hora de pensar em algo ainda maior, como agir com consciência e não deixar oportunidades passarem por falta de preparo. Ao chegar até aqui, já ficou claro que investir não é privilégio de poucos. É questão de planejamento e disciplina. Cada passo dado, desde os R$ 100 até os R$ 50.000, mostra que é possível transformar pouco dinheiro em muito resultado quando se sabe escolher. O segredo está em não deixar as oportunidades passarem, em aplicar o que foi aprendido hoje e dar o primeiro passo agora mesmo. A pergunta é: você vai continuar apenas assistindo ou vai transformar esse conhecimento em investimento real? Compartilhe nos comentários qual é sua meta financeira para 2025 e como pretende alcançá-la. E lembre-se, só quem age vê resultado, porque no fim das contas, crise é para quem dorme